Seja muito bem-vindo ao canal Invenções e Inovações. No episódio de hoje, você vai conhecer 10 ferramentas incríveis que parecem coisa de filme, mas já existem de verdade. São invenções tão diferentes e inteligentes que muita gente nem imagina que elas estão sendo usadas agora mesmo. Se você gosta de tecnologia, soluções criativas e ideias que desafiam o comum, fica até o final, porque cada ferramenta dessa lista vai te surpreender de um jeito diferente. Um equipamento que pinta uma parede inteira em apenas 10 minutos chama a atenção por mais do que só a velocidade. Essa é a proposta de um novo pulverizador que promete transformar tarefas demoradas em processos ágeis e com acabamento uniforme. Segundo seus criadores, uma área de aproximadamente 7 metros quadrados pode ser coberta em menos tempo do que se levaria para preparar os materiais com um pincel ou rolo tradicional. Além de acelerar o trabalho em até 7 vezes, o aparelho também oferece mais conforto durante o uso. Com peso cerca de 20% menor que modelos anteriores, ele causa menos cansaço em quem precisa manuseá-lo por horas. Isso é especialmente útil em projetos maiores, como fachadas ou áreas externas amplas, onde o esforço físico costuma ser maior. Outro ponto que chama a atenção é a facilidade na hora da limpeza. Graças a um sistema de montagem simples, é possível desmontar tudo rapidamente para lavar, o que ajuda a manter o desempenho da ferramenta e evita entupimentos. A manutenção fácil também contribui para prolongar a vida útil do equipamento, algo essencial para quem o utiliza com frequência. O modelo acompanha um bico de pulverização projetado para distribuir a tinta de forma homogênea em superfícies longas, como grades, cercas ou paredes extensas. Isso evita manchas ou falhas no acabamento, problema comum quando o processo é feito manualmente. A compatibilidade com certos tipos de tintas e produtos de preparação amplia ainda mais as possibilidades de uso. Custa cerca de $140, valor considerado acessível diante da performance oferecida. Por isso, tem ganhado espaço tanto entre profissionais da construção quanto entre quem costuma fazer reformas por conta própria. Com velocidade, leveza e praticidade, esse pulverizador chega como uma ferramenta eficiente para quem busca agilidade sem abrir mão de um bom resultado. O aplicador sem fio de ancoragens químicas da Hilti foi desenvolvido para garantir precisão máxima em instalações estruturais críticas. O sistema incorpora uma memória inteligente que registra a quantidade exata de material dispensada a cada acionamento. Quando a dosagem correta é atingida, uma luz verde indica a conclusão, eliminando suposições e reduzindo erros. Essa precisão é essencial em ancoragens químicas híbridas e epóxi, onde a dosagem incorreta pode comprometer a capacidade de carga e a segurança a longo prazo. Ao automatizar o processo, o aplicador reduz desperdícios e melhora a repetibilidade, mesmo em condições exigentes de obra. A integração com o aplicativo Hilti Volume Calculator amplia a eficiência. O aplicativo fornece recomendações precisas de dosagem com base no diâmetro e profundidade do furo, transformando o aplicador em parte de um fluxo de trabalho digital integrado. O equipamento também é compatível com espuma anti-inclinação, expandindo suas aplicações. Disponível por $309, o aplicador representa um investimento técnico sólido para profissionais que priorizam precisão, economia de material e confiabilidade em operações de fixação estrutural. Silêncio quase absoluto, desempenho elevado e ausência total de combustão interna. É nesse ponto que este soprador de folhas, a bateria da Hobby, redefine o que se espera de um equipamento de manutenção externa. O coração do sistema é um motor brushless de alta eficiência, projetado para eliminar atrito desnecessário, reduzir perdas energéticas e operar com um nível de ruído drasticamente inferior aos sopradores tradicionais a gasolina. A redução sonora de 83% não é apenas um dado técnico, mas um fator operacional decisivo, permitindo o uso em áreas residenciais, parques urbanos e ambientes com restrição sonora, onde equipamentos convencionais simplesmente não são viáveis. Apesar da operação silenciosa, o desempenho mecânico permanece elevado. O fluxo de ar atinge velocidades de até 80 metros por segundo, o suficiente para deslocar folhas secas, folhagem úmida, grama compactada, poeira acumulada e pequenos detritos em superfícies rígidas. Esse equilíbrio
equilíbrio entre força e controle amplia o espectro de aplicações, desde limpezas delicadas em áreas ajardinadas até intervenções mais intensas em calçadas e pátios. O sistema inteligente de gerenciamento de energia representa outro avanço técnico relevante. A possibilidade de operar com 2 baterias simultaneamente permite sessões contínuas de trabalho por mais de 2 horas, reduzindo interrupções e aumentando a produtividade em operações profissionais. Jardineiros, equipes de manutenção e gestores de propriedades se beneficiam diretamente dessa autonomia estendida, especialmente em tarefas prolongadas. A ausência de um motor a combustão elimina emissões, reduz custos de manutenção e dispensa o armazenamento de combustível, simplificando a logística operacional. A ergonomia complementa o conjunto técnico. O equipamento é leve, bem balanceado e pode ser operado com apenas uma mão, minimizando fadiga. Controles intuitivos permitem ajustes rápidos do fluxo de ar, adaptando o desempenho à necessidade específica de cada tarefa. Posicionado a $600, o soprador da Hobby entrega um pacote técnico consistente, focado em eficiência, sustentabilidade e confiabilidade operacional. O Grabble High Flow se posiciona como uma solução técnica avançada para o manuseio de materiais pesados e delicados, explorando o princípio do vácuo de alta vazão em um formato totalmente sem fio. Com peso aproximado de 3 kg, o dispositivo é capaz de levantar cargas de até 100 kg, uma relação entre massa própria e capacidade de elevação que evidencia um projeto focado em eficiência estrutural e desempenho funcional. Essa característica o torna particularmente adequado para o manuseio de vidro, chapas metálicas, placas de pedra e outros materiais de superfície lisa. A operação sem cabos oferece liberdade de movimento em oficinas e canteiros de obra, eliminando restrições comuns associadas a sistemas pneumáticos ou elétricos fixos. O sistema de sucção gera uma pressão de vácuo estável, garantindo aderência confiável mesmo durante deslocamentos curtos ou ajustes de posicionamento. Um elemento técnico relevante é o visor digital integrado, que exibe a pressão de vácuo em PSI ou bar, permitindo monitoramento em tempo real e oferecendo uma camada adicional de segurança operacional. Apesar das vantagens, a autonomia da bateria impõe limites claros. Com cerca de 30 minutos de operação contínua por carga, o uso do Grabble High Flow exige planejamento em fluxos de trabalho prolongados ou a disponibilidade de baterias reserva. Ainda assim, para tarefas pontuais e operações de precisão, esse tempo é suficiente para reduzir significativamente o esforço físico e o risco associado ao manuseio manual. Com preço de $600, o equipamento se destina a profissionais que priorizam segurança, portabilidade e eficiência. Em contextos onde a redução de acidentes e a preservação de materiais frágeis são críticas, o Grabble High Flow surge como uma alternativa moderna às soluções mecânicas tradicionais, substituindo força bruta por controle técnico. A lavadora de alta pressão sem fio da Bosch foi projetada para atender a um conjunto específico de necessidades onde mobilidade e controle são mais importantes do que potência bruta. Compacta e portátil, ela pode ser transportada facilmente com uma mão, permitindo o uso em ambientes externos sem acesso à rede elétrica. Apesar do tamanho reduzido, o sistema oferece 4 padrões de jato e 8 níveis de pressão, alcançando até 20 bar. Essa capacidade de ajuste fino é fundamental para aplicações sensíveis, como a limpeza de bicicletas. Diferente de lavadoras convencionais, que podem danificar componentes delicados ou remover lubrificantes essenciais, o controle preciso de pressão permite remover lama e poeira sem comprometer rolamentos, articulações ou acabamentos. Esse equilíbrio entre força e delicadeza amplia a vida útil dos equipamentos limpos. A versatilidade se estende a outros cenários. A lavadora pode ser utilizada para limpar ferramentas, enxaguar equipamentos de camping, lavar móveis externos ou realizar limpezas leves em ambientes improvisados, como acampamentos. O funcionamento à bateria elimina cabos e amplia significativamente o alcance operacional. Com preço de $229, a lavadora Bosch se posiciona como uma solução de custo-benefício sólido para usuários que valorizam praticidade, controle e multifuncionalidade. Em vez de substituir lavadoras tradicionais de alta potência, ela ocupa um nicho técnico bem definido, onde precisão, portabilidade e eficiência energética são os fatores determinantes.
O sistema N-Dust representa uma ruptura técnica clara nos métodos tradicionais de extração de poeira industrial. O interesse imediato do mercado ficou evidente quando o projeto arrecadou 10 vezes mais do que o valor inicialmente pretendido, refletindo uma demanda latente por soluções de baixa manutenção. O diferencial central do N-Dust está na eliminação completa de filtros substituíveis, um dos principais pontos de falha e custo em sistemas convencionais. Em vez de elementos filtrantes, o sistema utiliza um fluxo de ar aerodinâmico avançado. Internamente, o ar entra em um movimento de vórtice controlado, forçando partículas a colidirem com as paredes do dispositivo. Esse impacto reduz a energia cinética dos detritos, que então se depositam em câmaras de coleta dedicadas. Há duas câmaras distintas, uma voltada para partículas maiores e outra otimizada para poeira fina, aumentando a eficiência global do processo. A manutenção se limita ao esvaziamento periódico dessas câmaras, um procedimento rápido que leva apenas alguns minutos. A ausência de filtros elimina custos recorrentes, paradas inesperadas e dependência de reposições. Para oficinas e ambientes industriais, isso se traduz em maior continuidade operacional. A integração com um aplicativo móvel adiciona uma camada de controle moderno. Usuários podem monitorar e ajustar o sistema diretamente pelo smartphone, transformando a exaustão de poeira em um elemento ativo de um ambiente de trabalho inteligente. Disponível a partir de $22.200, o N-Dust é claramente um investimento industrial. Ainda assim, a economia de longo prazo e a redução de manutenção o posicionam como uma solução tecnicamente consistente para operações que priorizam eficiência e sustentabilidade. O enrolador automático de mangueira da Einhell foi projetado para resolver um problema recorrente em ambientes domésticos e profissionais: o gerenciamento eficiente de mangueiras longas. A unidade já inclui uma mangueira de 30 metros instalada, pronta para uso imediato, eliminando processos manuais de enrolamento que frequentemente resultam em nós, torções e desgaste prematuro. O mecanismo de recolhimento automático é um dos principais diferenciais técnicos. Ele garante um retorno suave e controlado da mangueira, reduzindo tensões internas e aumentando sua vida útil. Ao mesmo tempo, diminui o esforço físico do usuário e o tempo gasto após o uso. O sistema também permite travar a mangueira no comprimento desejado, oferecendo liberdade de movimento sem a necessidade de ajustes constantes. O compartimento externo robusto protege a mangueira contra exposição ambiental, impactos e sujeira, mantendo o espaço de trabalho organizado. Isso é particularmente relevante em jardins, garagens e pequenas oficinas, onde a organização impacta diretamente a segurança e a eficiência operacional. Ao manter a mangueira fora do chão quando não está em uso, o risco de tropeços e danos acidentais é reduzido. Com preço de $239, o enrolador automático da Einhell se posiciona como uma solução de custo-benefício equilibrado. Ele não introduz complexidade excessiva, mas aplica engenharia funcional para transformar uma tarefa cotidiana em um processo mais eficiente, previsível e durável. Os sistemas de mistura Color Mix XQ foram desenvolvidos para lidar com uma ampla variedade de materiais, incluindo argamassa, massa de rejunte e plásticos líquidos. A proposta técnica central é garantir consistência de mistura independentemente do nível de experiência do operador. Isso é alcançado por meio de um sistema de controle inteligente que simplifica o ajuste de velocidade e tempo em uma operação de botão único. Essa abordagem reduz erros comuns associados à mistura manual ou semiautomática, como incorporação excessiva de ar, mistura incompleta ou superaquecimento do equipamento. Os motores são projetados para manter torque constante mesmo ao lidar com compostos densos, assegurando homogeneidade sem comprometer a integridade do material. O modelo Color Mix XQ6 se destaca pela capacidade de 90 litros, tornando-o adequado para projetos de construção e reforma em maior escala. Apesar da potência, o sistema minimiza respingos, melhora o controle do processo e reduz desperdícios. Isso resulta em economia de material e maior previsibilidade nos resultados finais. Com preço de $893, o XQ6 se posiciona como uma solução profissional de mistura. A combinação de potência, facilidade de uso e versatilidade torna o equipamento atraente tanto para usuários avançados de DIY quanto para profissionais que exigem repetibilidade e qualidade constante em diferentes aplicações.
O AirPage 5000 introduz uma abordagem radicalmente diferente para o transplante de árvores e o manejo do solo em ambientes sensíveis. Em vez de lâminas, impacto mecânico ou escavação pesada, a ferramenta utiliza exclusivamente a força do ar comprimido para deslocar o solo com precisão cirúrgica. Essa mudança de princípio físico tem implicações diretas na preservação dos sistemas radiculares, especialmente das raízes mais finas, frequentemente danificadas por métodos tradicionais. O funcionamento se baseia em um jato de ar de alta pressão que separa e remove partículas de solo sem comprometer estruturas orgânicas ou infraestruturas subterrâneas. Isso permite trabalhar com segurança ao redor do colo da raiz, bem como próximo a linhas de irrigação ou cabos enterrados, reduzindo drasticamente o risco de danos colaterais. Em termos de eficiência, o impacto é imediato. Em cerca de 10 minutos, o equipamento é capaz de remover até meio metro cúbico de solo, transformando processos que antes levavam horas em operações rápidas e controladas. Além da velocidade, há ganhos claros em segurança e ergonomia. O deslocamento do solo ocorre de forma direcionada, sem vibrações intensas ou projeção descontrolada de detritos. Isso reduz o esforço físico do operador, diminui a fadiga e reduz a probabilidade de lesões em projetos de longa duração. O ambiente de trabalho também se torna mais limpo e previsível. Com custo de $1.630, o AirPage 5000 se posiciona claramente como uma ferramenta profissional. Para arboristas, prefeituras e empresas de paisagismo, o investimento se justifica pela economia de mão de obra, pelo aumento da taxa de sobrevivência das árvores transplantadas e pela redução significativa do tempo de execução dos projetos. Trata-se de um exemplo direto de como a aplicação inteligente de princípios físicos simples pode redefinir práticas consolidadas. À primeira vista, o Rolling Dog 4 em 1 pode parecer apenas um acessório simples, mas sua proposta técnica está na otimização do fluxo de trabalho durante atividades de pintura. O dispositivo integra 4 funções essenciais em uma única peça compacta: abertura de latas de tinta, transporte seguro com uma mão, apoio dedicado para pincel e estabilização da lata durante o uso. Essa integração reduz etapas, movimentos repetitivos e improvisações comuns em canteiros de pintura. Ao centralizar essas funções, o acessório mantém ferramentas sempre acessíveis, minimiza respingos e reduz o risco de derramamento. Isso se torna particularmente relevante em ambientes elevados, como escadas e andaimes, onde equilíbrio e organização impactam diretamente a segurança. A alça ergonômica distribui o peso da lata de forma uniforme, diminuindo a sobrecarga no pulso e aumentando o controle durante o transporte. O suporte para pincel foi projetado para reduzir o gotejamento excessivo, contribuindo para um ambiente mais limpo e para a diminuição do desperdício de tinta. Esses detalhes, embora discretos, acumulam ganhos reais de produtividade ao longo de sessões prolongadas de trabalho. O resultado é um processo mais fluido, com menos interrupções e maior foco na aplicação do material. Do ponto de vista técnico, o valor do Rolling Dog 4 em 1 está menos na complexidade e mais na eficiência do design. Ele atende tanto profissionais quanto usuários de DIY que buscam organização e praticidade. É um exemplo claro de inovação funcional, onde pequenas melhorias estruturais geram impacto significativo no desempenho diário, provando que nem toda evolução depende de eletrônica avançada ou sistemas complexos. Depois de ver essas 10 ferramentas incríveis, fica claro que a inovação não para. Ideias que antes pareciam impossíveis hoje já estão sendo usadas para facilitar o trabalho, economizar tempo e mudar a forma como fazemos as coisas. E o mais impressionante é pensar que isso é só o começo. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Invenções e Inovações e comenta qual dessas ferramentas mais te surpreendeu. Nos vemos no próximo vídeo.